Olá, papais e mamães, estamos aqui gravando mais um Paixão na Real. Hoje a gente está com uma família de Indaiatuba, interior de São Paulo. E eles vieram até aqui só para contar a história desse garotão e a história deles. Essa é a Samara e ele é o José e esse é o Pietro. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a história deles, de casamento e tudo mais. E depois eles vão contar um pouquinho da história desse garoto. Olá, meu nome é Samara, sou de Indaiatuba, tenho 35 anos. Esse é meu esposo, José. E aí, tudo bom? Bem, nós nos conhecemos já vai fazer 9 anos, né, que nós estamos juntos, e 3 anos de casado. E com 1 ano e meio nós planejamos ter o pequenininho, o Pietro. Até então achávamos que era uma menina, mas na realidade era o Pietro, o menininho. Com quanto tempo você descobriu que era menino? Nós descobrimos com 4 meses e meio. Vocês achavam que era menina? Eu achei. É? Só eu achei. E com uma surpresa, né? Porque você não quis descobrir. Quando nós fomos fazer ultrassom, o médico disse que com 4 meses e meio ainda não dava pra ver o sexo do neném. Quando eu fui pela primeira vez sozinha fazer a ultrassom... Desculpa. É o que a gente faz com a gente faz coisas com o E com 4 meses e meio ele disse que não havia possibilidade de ver o sexo. E aí eu fui sozinha, porque toda vez eu ia com ele. E aí a médica começou a medir perninha, bracinho. E aí ela falou, vamos medir o ossinho da perninha esquerda. E na hora que falou isso, ele abriu a perninha. Aí ela, nossa, que meninão. Aí eu olhei pra ela e fiz... Aí ela, ai, não era pra falar. Eu falei, não é isso, é porque eu imaginei que não ia saber, eu queria que meu marido estivesse aqui. E foi assim que eu descobri que era um meninão. A princípio eu sempre senti que era uma menina, o resto da família era menino, mas eu achava que era uma menina. Com 20 para 21 anos eu descobri que estava grávida. E infelizmente acabei perdendo com 3 meses e meio. Eu tive uma infecção, né, no útero. E acabei tendo uma hemorragia com isso e acabou não aguentando. Pelos exames que eu fiz, deu a entender que o meu útero era um útero infantil. Então eu tinha 21 anos, né, na época, e é como se eu tivesse um útero de 16. Então ele não suportou na época. E isso me abalou um pouco. E aí, pelos diagnósticos, mostraram que é como se meu útero fosse um útero infantil. Como eu tinha 21 e na realidade o útero era de 16 anos. Eu fiquei bem abalada porque, apesar de nova, eu já estava empolgada, né? Porque foram 3 meses e meio já com a gestação, então dava para ter aquele sentimento de mãe. E após a perda, depois de 7 meses, o meu pai veio a falecer. Então, acabei ficando, não em depressão, né? Mas assim, acabei ficando bem triste por tudo que aconteceu, tudo de uma vez, no mesmo ano, né? O meu relacionamento com a pessoa anterior também não deu certo. E eu fiquei bem abalada, porque eu pensei, nossa, até quando vai estar esse útero infantil, né? Será que um dia eu vou poder ter neném? E eu sempre quis ter filho. 1, 2, 3, não sei. E eu fiquei sempre preocupada com essa questão, se poderia ou não ter futuramente um outro neném. Certo. E aí, você engravidou desse garotão lindo. E quais foram os desafios? O que vocês pensaram? Nossa, você tá grávida. E agora? O que vocês pensaram? Quais os planejamentos? Como que foi essa parte? Nós a princípio já estávamos um ano e meio casados e a gente falou, vamos ter filhos? Vamos. Aí como que vamos começar? Para de tomar um remédio? Será que a gente está preparado? Será que a gente está preparado financeiramente? Né? E aí parei de tomar o remédio depois de... Quanto tempo, amor? Uns 7 meses. 7 meses depois do término do remédio, veio a surpresa da gravidez. E aí a surpresa era, meu Deus, tô grávida. E a ficha não caía. Será que eu tô mesmo grávida? Fiz 3 testes antes do teste de sangue. Mas o nosso medo era esse. E aí quando a gente conseguiu, aí paramos assim e falamos, nossa, agora é de verdade, agora vai. E você tem o desejo de engravidar de novo? Sim. Logo assim? Eu gostaria que, quando fizesse 1 aninho, eu gostaria que pudesse planejarmos um outro neném, uma outra neném, né? Eu não sei se a idade vai interferir, porque eu já vou estar com 36 para 37. Certo. E aí ele nasceu
E como foi o seu parto? Como foram os primeiros dias, as primeiras noites, a amamentação? Bem, a gravidez eu tive ele com 38 semanas, né? E a minha bolsa, a gravidez toda foi tranquila, né? Tive um pouco de azia no final da gravidez. E ele já estava encaixado, entre aspas, um mês antes da data dele prevista, né? Que ele estava previsto para o dia 30 de novembro, só que ele acelerou e veio dia 16 de novembro. Ia ser a princípio um parto normal, né? Foram 6 horas de trabalho de parto e não vinha dilatação, então tivemos que fazer cesárea. Pra mim tudo bem, parto normal, cesariana, eu queria que ele viesse com saúde, era o que mais importava pra nós dois. E foi tudo tranquilo, né, depois que me deram anestesia, passaram as dores e ele veio tranquilo, com saúde, 50 centímetros, 3,82 kg e estamos aí. O Guilo tá com 3,48 kg. Deus! Tá grande, tá quase aí. E já tá vindo, né? Já tá vindo. E a parte de amamentação, como que foi? Quanto tempo você amamentou? Em quanto tempo? Assim, de intervalos? Como que foi? Na maternidade a gente ainda ficou mais... era pra ficarmos 2 dias na maternidade, nós ficamos 5 dias na maternidade, porque ele pegou o peito a princípio, no começo, e depois ele dormia muito, era muito preguiçoso. E aí, então, enquanto ele não pegasse literalmente o meu peito, nós não seríamos liberados do hospital. Então, ele começou a perder um pouco de peso, então a gente ficou mais, né, as enfermeiras ficaram em cima. Foi um pouco complicado, né? Acho que foi um pouco tenso essa questão da mamada, que eu achava que era mais fácil da gravidez. E na realidade não é. Depois que nós conseguimos, fomos embora pra casa. E lá em casa eu tentei fazer as mesmas pegadas, as mesmas indicações das enfermeiras, dos médicos, e durou, infelizmente, a amamentação durou apenas 2 meses e meio, quase 3 meses de amamentação. Depois ele não quis mais pegar, voltou a emagrecer de novo, e aí a nossa pediatra indicou entrar com a fórmula. E o médico, a sua pediatra deu alguma explicação do porquê que ele largou o peito assim, relativamente cedo, né? Ela perguntou a princípio se eu estava nervosa, preocupada com alguma coisa, porque às vezes isso passa pro neném, né? Eu falei que tinha as preocupações normais de mãe de primeira viagem, né? Saber se estava fazendo certo, se se eu estava fazendo conforme ensinaram a gente, né? Mas ela disse que os nenéns de hoje em dia é difícil, é raro aqueles nenéns que ficam com 1, 2 anos amamentando. E ela mesma informou que a gente nem é uma mãe mais ou uma mãe menos por não estar amamentando como nós desejaríamos, né? Infelizmente durou só esse pouquíssimo tempo, por sinal, né? Não foi o que eu gostaria. Mas ela falou que tudo bem, a questão é assim, alimentando ele era o que importava. O que não podia era ele emagrecer mais, que aí ele voltaria pro hospital e já ia pra UTI. E agora ele tem ganhado peso mensalmente? Como que tá esse acompanhamento de vocês? Quer falar? Bem, agora ele tá parecendo um tourinho. Nós fomos sexta-feira passada na pediatra e ele tá com 67 centímetros e tá com 7,560 kg. Caramba! Agora ele tá bem tourinho e só tem 5 meses. 5 meses. E a pediatra já começou a te informar sobre a introdução alimentar? Como que tá essa parte? A nossa pediatra, a doutora Sandra, que lá é lá de Indaiatuba também, ela falou que agora que tá começando a coçar a gengivinha, falou que provavelmente com 6 meses, 6 meses, a gente já pode introduzir uma pera, uma maçãzinha. Uma coisa que ela indicou é que eu já poderia introduzir água, né? E se eu quisesse um chazinho sem açúcar nenhuma. Fora isso, só o leite mesmo. Certo. E tá quase nascendo dente nessa boquinha, né? Já. Já tá coçando a gengiva. E tá babando demais. Tá babando. Normal, isso aí. E aí ele largou a amamentação. E o que aconteceu com ele há um tempinho atrás, que você me contou? Infelizmente, né, ele teve como se fosse um vírus. Aí tava uma febre muito alta, né, febre de quase 40 graus, diarreia, tava bem líquida, né, tanto que ele ficou bem assado. E ao levar ele no hospital, os testes deram como rotavírus. E o rotavírus ele tem várias fases, né, várias etapas.
E a dele foi classificada como rotavírus 1, que é a mais chata, porque é o vírus do ar. Então não tem como você controlar, né? Porque tem o rotavírus que é de alimentos, o rotavírus de objetos infectados, e o dele era do ar. Então foi o mais complicado. Então nós ficamos 6 dias internados, internados numa sala isolada, né? Um isolamento, para que não tivesse contato com outras crianças, porque no hospital é muita criança gripada, sem contar que as doenças hospitalares são as piores. E aí deu como rotavírus 1, né? E nós ficamos internados esses 6 dias, como eu falei. A diarreia dele ficou ainda mais 12 dias. A febre, graças a Deus, depois que a pediatra introduziu o antibiótico, aí as febres pararam e hoje, graças a Deus, sem diarreia, sem febre, sem nada. Só os cuidados da chupeta, mamadeira, essas coisas. Quando o Henrique tinha 7 meses, ele teve bronquiolite. No hospital, do nosso lado, tinha criança com pneumonia, porque estava março, abril, a época da bronquiolite, dessas doenças respiratórias. E aí, o hospital que a gente foi estava lotado. Nós ficamos, acho que 48 horas no corredor. E para ir para uma maca depois, assim, vamos dizer assim, num box. E aí, do nosso lado tinha criança com pneumonia, então a gente estava desesperado. Mas passou, ele ficou 3 dias internado, depois teve que fazer fisioterapia, tudo melhorou. Mas essa época os hospitais lotam por bronquiolite, essas doenças respiratórias. A criança sofre bastante, principalmente quem estuda, né? Já, a criança que vai pra escola e tudo mais. A imunidade deles ainda são bem baixas, né? Pode falar. Tanto é que no último dia que a gente estava no hospital, ele pegou uma gripe. Ele chega, tanto é que foi por isso um dos motivos que os médicos liberaram ele para não piorar o quadro, né? Aí ficou uns 3, 4 dias ainda com tosse, espirrando. E o que vocês esperam do futuro? O que vocês esperam do crescimento desse lindão? Eu já sei que o pai quer jogar bola com ele. O que vocês esperam, assim, do desenvolvimento dele nos próximos anos? Bem, primeiramente, acho que nós esperamos ser os melhores pais do mundo, né? Como a gente é pai de primeira viagem, a gente ainda fica com receio do que fazer, do que falar, enfim. Mas futuramente a gente espera dar uma boa educação, que é o mais difícil, eu acho que no crescimento de uma criança, é a educação. Porque dentro de casa a gente consegue ali, né? Educar, explicar, falar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Mas da porta para fora, quando entrar na escolinha, né, e aí mistura com outras crianças que têm outros tipos de educação. Enfim, esse é o nosso, acho que a nossa meta é tentar dar educação, ensinar para ele o que é respeito, né, explicar também a questão para ele, enfim, de tudo que é bom que a gente possa oferecer para uma criança, porque o mundo já está tão perdido. É verdade. E agora me conta como que é esse paizão aqui em casa, desde que ele nasceu. O que você descobriu num novo José a partir do nascimento dele? Olha, eu vou falar que ele é uma segunda mãe. Eu, no começo, era zero esquerda pra trocar fralda, pra dar banho. É até estranho uma mãe, né? Porque você é mãe, aí aflora aqueles sentimentos, essas coisas. Mas eu acho que aflorou nele. Então o banho era melhor, a troca de fralda era melhor. Eu tava lá com o neném chacoalhando pra ver se dormia e não sei o que. Aí ele chegava, pegava o neném no colo e em questão de 5 minutos o neném dormia. Aí eu achava que ele era mágico. Mas assim, depois que o Pietro nasceu, pai, nota 1000. E você? O que você se sentiu depois que ele nasceu? O que mudou em você? Acho que muda tudo, né? A gente começa a pensar diferente, agir diferente. Agora é tudo pra ele e não... Prioridade, né? A gente fica em segundo plano agora. É isso aí, pessoal. Eu estive com essa família linda aqui nessa tarde de hoje. Eles vieram de longe, ainda vão pegar a estrada para voltar para casa. Então já vou liberá-los. Então curtam o nosso canal. Foi mais um Paixão na Real, sempre com histórias legais, histórias reais de brasileiros, de pessoas que passam por dificuldade, pessoas que passam
por amores, passam por problemas, passam por felicidades também. Tem que mostrar isso também, que muitas famílias, os momentos de felicidade de cada família. Então curtam o nosso canal, nos siga nas redes sociais e é isso aí. Vamos aumentar mais ainda nossos seguidores, tá bom? Vamos passar amor aí pra todo mundo. Com Tchau, certeza. tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau, Pietro. Tchau. Dá tchau, lindo. Tchau, tchau.